Graça e paz, meus irmãos. É muito bom nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. Muito bom também poder ter esse espaço aí na sua casa, você que está assistindo este culto, nesse momento que você tem essa oportunidade de fazê-lo. Muito obrigado pela oportunidade de poder ser recebido aí na sua casa também. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, se digne abençoar a nossa vida aqui, né? Que abençoar a sua vida também na sua casa e que receba o nosso culto como cheiro suave. Nós vamos iniciar este culto, na verdade já estamos iniciando, e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse privilégio de estarmos aqui para cultuá-lo. Santíssimo Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, a Deus, de servir ao Senhor. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas nós somos necessitados, ó Deus, de servir ao Senhor, necessitados de adentrarmos na Tua presença e que haja alegria nos nossos corações, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos, ó Deus, com o coração diante do Teu altar neste momento, pedindo perdão para os nossos pecados, pedindo direcionamento que vem das mãos do Senhor, pedindo a Deus que a direção, o auxílio do Teu Espírito Santo seja sobre nós, para que possamos cultuar ao Senhor como o Senhor é digno de ser cultuado. Nós assim Te pedimos, nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Convidar os irmãos a uma leitura bíblica no livro de Salmos, Salmo de número 42. Salmo 42 já está projetado ali. Só vou localizar aqui na minha Bíblia para eu ter a versão. Diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de Ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas cachoeiras. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Então nós temos aqui o salmista falando sobre o anseio da alma dele de servir a Deus. Ele está falando no momento em que ele está em romaria, né, indo para adorar a Deus, e já ansioso por estar nesse momento, ansioso por estar na casa de Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor, né? E ele diz assim: os meus inimigos, as pessoas me afrontam perguntando: onde está o meu Deus? Às vezes na vida acontecem certas coisas e a gente mesmo pergunta, né, onde está Deus que permitiu que isso acontecesse, né? E na verdade Deus se mantém no mesmo lugar que Ele sempre esteve, né?
O bom é saber que nada sai do controle dele. Amém? Nós vamos louvar a Deus com cânticos nesse momento. Você vai ter oportunidade de trazer à frente seu dízimo e oferta, caso você tenha vindo preparado para este momento. E nós vamos louvar ao Senhor com cânticos. Fontes de água viva saem do trono de Deus, né? Como diz a palavra lá em Apocalipse, né? Um rio de água viva. Também Jeremias, o Ezequiel também fala sobre isso. É de onde saem as fontes da nossa vida, né? Sabendo que a água, mais da metade do nosso funcionamento acontece em virtude de água, né? É a água que tem o nosso corpo. A água faz as coisas funcionarem, dá vida a tudo, né? E nós temos a oportunidade de sermos produtos do fruto do rio de água viva. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. Leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Tua fonte de água viva, tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva sacia minha sede, lava o meu interior.
ti, Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Como em parte do texto que lemos fala do lamento do salmista, dizendo que as lágrimas lhe serviam por travesseiro, eu sei que acontece isso na vida de alguns irmãos, de algumas pessoas que podem estar, ó Deus, ao alcance desta oração, deste culto. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que essa alma que tem sofrido por alguma razão, de repente por alguma enfermidade, de repente por algum problema financeiro, por um problema familiar ou conjugal, de um modo geral, no trabalho, enfim, ó Deus, eu peço ao Senhor que visite a vida de cada um dos teus filhos. Visita mesmo a necessidade de cada um neste momento. Ampara, ó Deus, o teu povo que aguarda no Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Do nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, tem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus levanta quem caiu e faz o pobre se assentar com o príncipe.
aos irmãos uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23, texto que diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e se digne abençoar e aplicar essa palavra aos nossos corações. Bom, nós temos aqui então o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, onde já algumas coisas acontecem, são registradas nesse capítulo 9. Né? É registrado nesse capítulo 9 o envio de 12 discípulos, né? É registrado no capítulo 9 a multiplicação de pães, a primeira delas, né? Também é registrado aqui a confissão do Pedro, quando Pedro fala: tu és o Filho de Deus Altíssimo, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é registrado também esse texto em que Jesus fala sobre a questão de ser discípulo dele, sobre a questão de levar a cruz. Depois disso, você tem o registro da transfiguração, você tem a cura de um jovem possesso, né? Você tem Jesus falando sobre a sua morte, que perto estava. Jesus falando sobre quem é o maior no reino, né? Aquele que serve mais. Uma série de coisas acontece nesse capítulo 9, ou pelo menos é registrado nesse capítulo 9 aqui, coisas importantes, como a primeira multiplicação de pães, como a transfiguração, né? A transfiguração, por exemplo, ela é bem significativa, porque é a primeira vez que os discípulos têm contato com Jesus, ou pelo menos 3 dos 12, né? Têm contato com Jesus com aparência modificada, né? Com aparência já gloriosa, né? De tal maneira que ele resplandecia. Mateus fala: seu rosto resplandecia, mas me parece que Lucas ou Marcos vai dizer: todos a sua vestimenta resplandecia. Quer dizer, o corpo dele todo realmente estava resplandecente. Bom, mas o texto que nós lemos aqui é o texto onde ele diz que o discípulo deve tomar a cruz a cada dia, né? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e seguir. E nós vamos trabalhar sobre essa questão. Pode deixar o texto aí, Arthur, que nós vamos conversar em cima desse texto. Então, ele diz: se alguém... E essa informação que Jesus passa desse versículo 23 até o versículo 27 é para todos. Algumas coisas aqui foi seletivo. Por exemplo, a transfiguração, só 3 dos 12 viram. Nenhum outro discípulo viu. Dos apóstolos, só 3 presenciaram a transfiguração. E o jovem possesso, né? 9. Então, 3 estão no monte com Jesus na transfiguração e contemplam isso. Os outros estavam embaixo e não conseguem expulsar o demônio de um rapaz. Então, são experiências assim, de um grupo aqui, de outro grupo ali, mas aqui agora ele fala para todo mundo. O texto começa assim, ó: dizia a todos. Todos que estavam ali, toda aquela multidão. Quantas pessoas tinha ali? 70? 120? São os números citados nos evangelhos que Jesus juntava, né, de pessoas ao redor de si. Né? Quando ele foi assunto aos céus, tinha deixado 120 irmãos. Então, um grupo muito grande de pessoas estava ali ouvindo Jesus falar, e ele disse a todos: se alguém quiser, ou se alguém quer vir após mim. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer, até porque Jesus agora, nesse momento, ele coloca a importância do reino de Deus lá em cima, num lugar onde eles não conheciam ainda, né? Eles não sabiam o que era isso. Eles não estavam seguindo um rabino, eles não estavam seguindo um mestre religioso, eles estavam seguindo alguém que estava anunciando o reino de Deus. E ele então vai falar que o nível para se chegar ao reino de Deus, o nível é alto. Né? O nível é bastante alto. Então, negar-se a si mesmo, tomar a cruz todo dia e seguir Jesus é o preço do discipulado, é o preço de ser transformado à imagem de Jesus, é o preço daquele que quer chegar na eternidade, ao lado de Jesus. E ele coloca isso aqui. Quando ele diz assim,
negue-se a si mesmo, negar-se a si mesmo é negar a própria natureza, né? Então, você vê a profundidade da coisa, porque é negar a própria natureza. Negar a própria, no grego, sarx. Sarx. Sarx quer dizer carne. É uma palavra que fala sobre concupiscência, sobre carne, sobre a inclinação da carne. Então, negar toda a natureza humana, negar aquilo que eu sou. Ele fala, o reino de Deus, a profundidade é tanta, a altura é tanta, o grau de espiritualidade é tão alto para se chegar lá, que você tem que negar a sua natureza, porque a sua natureza é caída. Não tem como chegar na eternidade, não tem como chegar no céu com Jesus com essa natureza caída. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, se não me falha a memória, vai dizer, tal terreno, assim são os terrenos. Aí ele fala, há corpos físicos e corpos espirituais. Então há corpos de matéria e há corpos etéreos. Ele fala, carne e sangue não herdam o reino, porque carne e sangue não têm a natureza da eternidade. Carne e sangue tem a natureza dessa terra, é caído como esse mundo é. Carne e sangue é isso. Carne e sangue não tem a natureza etérea, a natureza sublime das grandezas celestiais. Então, tal terreno, assim são os terrenos. Se você quer ter a sua natureza alterada para a eternidade com Jesus, como aconteceu no Monte da Transfiguração, onde ele se transfigura no corpo glorificado, se essa natureza que ele promete, você quer que atinja a sua vida, então tem que subir o nível para caminhar com ele. Tem que subir o nível. Ele fala para qualquer um. Qualquer um. Não são só os apóstolos, não é só Pedro, Tiago e João que viram a transfiguração, não é os 9 que tentaram expulsar os demônios ali, não é só os 12, mas é todos que estão aqui ouvindo, todos que são capazes de ouvir. Em algum momento essa mensagem tem que saber que o nível é assim. E aí surge uma pergunta, mas quem vai chegar lá? Quem há de se salvar? Como é que pode? Como que a gente vai se salvar? É sobre isso que a gente vai conversar. Porque pela natureza humana caída, falida, não tem condições. Mas negar-se, tomar a cruz e seguir é um trabalho do Espírito Santo em nós. É um trabalho da santidade, a santificação que o Espírito Santo promove em nós. Negar-se a si mesmo tem a ver com temperança, domínio próprio, né? E a Bíblia diz lá em Gálatas 5 que domínio próprio, temperança, é produto do Espírito Santo, não é do homem. À medida que a gente vai se aproximando, vai ficando cada vez mais perto de Jesus, a nossa natureza vai sendo alterada, de tal maneira que você é capaz de olhar para a sua vida agora e falar assim, eu já fui mais bravo, eu já fui desse jeito, hoje em dia eu estou diferente. A sua natureza está sendo alterada porque você está se aproximando de Jesus, você está caminhando com Ele. E à medida que eu vou caminhando com Jesus, a minha natureza vai sendo alterada. E eu tenho que caminhar com Ele para que isso aconteça. Se eu me esforçar para negar a mim mesmo, eu terei problemas sérios com isso. Negar a mim mesmo não é só as minhas inclinações pecaminosas, não. É negar muita coisa. É negar tudo aquilo que diz respeito à minha natureza humana. E aí, lá em Gálatas, você tem uma lista de coisas que são obras da carne. Negar-se a si mesmo tem a ver com as obras da carne. Ele fala de glutonaria, a gente gosta de comer. É claro que ali está falando de glutonaria, dentro do contexto romano, das glutonarias, né? Eram as competições de comida, onde se comia, colocava uma pena na garganta, vomitava, comia, fazia esse tipo de competição. Eram umas coisas assim, meio bizarras mesmo, né? Mas, então, lá fala sobre glutonaria, feitiçaria, fala sobre uma série de coisas que são produtos da carne, são obras da carne. Então, quando ele fala negar-se a si mesmo, é eu ter condições de frear isso tudo. E em mim mesmo não tenho condições de fazer isso. Porque Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Quando eu quero fazer o bem, eu pratiquei o mal muito mais rápido do que o bem. Porque a minha natureza ela não tem freio. A concupiscência da carne, que Tiago vai falar, e fala concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não tem freio. Não tem freio porque está contaminada, a nossa natureza é contaminada pelo pecado. A nossa mente, nosso coração, a vida do homem sem Deus, ela tem uma programação para a autodestruição. E o homem por si só não tem como frear.
Então ela já caminha para a autodestruição, porque foi a sentença. Agora tudo vai morrer, Adão. Tudo vai morrer, inclusive o ser humano. Do pó tu vieste, ao pó você tornará. Não seria assim, mas agora tudo caminha para o fim. Tudo caminha, tudo já nasce com um fim determinado. Como é que eu vou conter isso com a minha própria natureza? Como é que eu vou conter isso com a minha própria mente, com a minha própria sabedoria, com a minha própria santidade? Nada em mim consegue deter o avanço da minha própria destruição. Nada em mim. Por isso que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala: quem me livrará desse corpo mortal, do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa natureza dividida que eu tenho? Onde o meu entendimento espiritual, onde o Espírito Santo em mim fala que eu tenho que militar contra a minha própria natureza. Tem que falar que eu tenho que me negar. Como é que eu fico nesse dilema? E aí, eu me lembrei de algumas oportunidades que eu tive de atender pessoas no gabinete. Eu já atendi pessoas com depressão, com depressão não, com ansiedade. Com ansiedade, porque não conseguia atingir o grau de espiritualidade que almejavam. Tem pessoas que se esforçam, e se esforçam, e se esforçam, e não chegam no grau que gostaria de chegar. Mas pastor, eu estou jejuando, pastor, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou me esforçando, eu não consigo. Quando eu vejo, caí de novo, passou aquele pensamento e veio aquela coisa. Quando eu vejo, e aí eu atendi gente assim, chorando, que me abraçou, ajoelhou no chão, pediu misericórdia a Deus, que eu quero, falou assim: pastor, ora para Deus tirar meu livre-arbítrio. Eu não sei usar isso não. Ora para Deus tirar meu livre-arbítrio, que eu não sei usar isso. Eu falei: olha, Deus não vai tirar seu livre-arbítrio não. E Ele nem vai contar com a sua santidade, com o seu esforço. O seu esforço, o meu esforço, o seu esforço no negar-se a si mesmo é deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele. É eu dar vazão para o Espírito Santo. Se eu der vazão para o Espírito Santo, eu vou estar negando a mim mesmo. A luta entre carne e espírito não é contra o meu espírito, não, porque o meu espírito é caído. É a carne contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando de um jeito e a carne tentando me puxar para o outro. Eu tenho que dar vazão, deixar o Espírito Santo acontecer na minha vida. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, vai falar que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, a gente sempre joga isso para fora, porque de fato é para fora. Principados, potestades, espíritos do ar, a gente está sempre colocando para fora. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue nossa também não. É contra os principados e potestades que tentam muitas vezes a nossa vida e nos fazer chegar à queda. Então, quando eu percebo que o laço está chegando, que eu estou sendo enredado, que algo está acontecendo e a minha natureza está indo naquela direção, está gostando daquela direção, eu tenho que ter coragem de falar: Senhor, me ajuda. Eu tenho que ter coragem de clamar, eu tenho que ter coragem de pedir a Deus o socorro. Tem muita gente que pensa assim: não, já estou treinado, esse é o que cai. Eu sei como é que resolve isso. Esse é a pessoa que cai. Então, negar-se a si mesmo é um comprometimento com o reino que é bem maior do que a gente pode imaginar. Um comprometimento a tal ponto que o nosso nível de vida se altera. Né? Se altera por estar perto de Jesus. E é uma observância diária, né? Que o texto fala assim: negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Todo dia eu tenho que me negar. Todo dia eu tenho que falar não para mim. E falar não para a gente mesmo é muito difícil, né? Bastante difícil. Mas o reino de Deus é mais importante do que os meus interesses. Precisa ser, né? Esse é o preço de ser discípulo de Jesus. É o preço do discipulado. Negar-se a si mesmo, né? Enquanto os discípulos queriam prazeres, enquanto eles achavam que estava muito bom com Jesus ali, e está tudo bem, e é prazer, é alegria, estava tudo muito bem na cabeça deles, até o dia que Jesus falou: agora não tem pão multiplicado mais, agora é o seguinte, vocês vão ouvir a palavra e vão praticar essa palavra, está tudo bem? Aí começaram a sair todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a negar a si mesmo, né? Nem eu, às vezes, estou disposto, nem você, às vezes, está disposto. Quando falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Porque às vezes a gente fala e parece que eu nego a mim mesmo todo dia. Não, eu tenho que me esforçar para negar a mim mesmo todo dia. Você tem que se esforçar para negar-se a si mesmo todo dia, né? Tomar a cruz. Cruz é pesado.
cruz tem um peso, né? A cruz tem um certo volume difícil de ser carregado, né? O próprio Jesus não aguentou carregar a cruz dele, tiveram que chamar um Simão que passava por ali para ajudar a carregar. A cruz é pesada, né? A gente fala, tem que tomar todo dia. É pesado, é difícil. Você nem quer, mas tem que ser. É o preço. Então era para todos, não só para os 12, né? Renunciar à própria força, o próprio eu, a própria religiosidade que eles tinham tão caras na vida deles, né? Tudo isso deveria ser rejeitado, renunciado em prol do reino. Dar a vida pela causa. Dar a vida pela causa. Quem diria que Pedro daria a vida pela causa? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, ele vai dizer que um atleta, quando ele quer, ele se abstém de várias coisas, se prepara para vencer a maratona. No caso, ele está falando da maratona. Mas um atleta de todos os níveis, né, de qualquer tipo de esporte, ele precisa se esforçar para chegar lá. Ele não quer só competir, ele quer ganhar. E aí eu me lembrei que o Messi já ganhou bola de ouro 6 vezes. No início, houve um tempo em que o Messi estava se afundando na pizza. Ele gostava de pizza. Ele comia muita pizza, muita pizza. E aí o rendimento dele começou a cair em campo. Deve ser a época que o Cristiano Ronaldo ganhou as 5 bolas de ouro que tem, né? Mas aí o rendimento dele começou a cair. E aí o personal trainer, o pessoal do Barcelona, na época ele era do Barcelona, chegaram nele, chamaram a atenção dele. Você é um atleta, rapaz. Como ele é um gênio, né? Joga muito, era muito ágil. Então, mas ele começou a malhar, parou de comer pizza, começou a malhar, o rendimento dele melhorou. Está aí jogando bola até hoje. Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Cristiano Ronaldo, numa entrevista que ficou emblemática no mundo inteiro, tinha garrafas de refrigerante na frente dele, ele tirou as garrafas, como quem diz, eu não tomo esse negócio. E pegou uma garrafa de água e tomou. Aí deu uma confusão, porque ele estava cancelando a marca do refrigerante, enfim. Mas o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele não fez tatuagem para doar sangue, ele só come coisa natural, ele malha, ele chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo, todo fortão, ali, por causa de uma bola de ouro, para fazer mais gols, para ter mais agilidade. E o nosso nível, que é o céu? Cobra mais da gente, é o negar-se a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo que o atleta renega os seus gostos, né? O Messi deve ter reduzido a pizza para o final de semana, de 15 em 15 dias, né? Chega de pizza todo dia. Então, ele nega a si mesmo os seus desejos, o seu gosto, porque para ele o bom desempenho em campo é muito melhor. Então, o reino de Deus cobra da gente também um negar-se a si mesmo, a gente negar tudo aquilo que de fato nos interessa, para que o reino de Deus tenha prioridade, né? Paulo também escrevendo a Timóteo, nós já falamos sobre Timóteo aqui semana passada, no domingo, na verdade. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo 2, ele fala assim: um soldado que se alista deve tirar todos os embaraços, para que ele possa ser um bom soldado. E ele está falando de soldado mesmo, que vai para a guerra, que vai para o campo de batalha, não pode ter embaraço, ele tem que ir lá, estar disponível lá para trabalhar. E é assim que é pedido da gente, né? E o que a gente tem que fazer, no primeiro momento, o primeiro verbo, né? É negar-se. Negar-nos, né? Negar-nos. Esse seria o primeiro verbo. E tomar a cruz todo dia, né? Tomar a cruz todo dia, e tem gente que fala assim: esse meu marido é minha cruz, essa doença é minha cruz, esse não sei o que é minha cruz. Dentro do contexto que Jesus está falando aqui, tomar a cruz é arcar com as consequências da fé. Você está assumindo uma fé, né? Ele está falando para os discípulos, as pessoas estão se achegando para querer caminhar com ele, para querer andar com ele. Então ele fala: vocês estão querendo ser meus discípulos? Então vocês vão ter que alterar algumas coisas na vida de vocês, tomar a cruz, arcar com as consequências da fé. A cruz é o objeto de martírio, né? Objeto de sacrifício. Naquele tempo, o Império Romano colocava a cruz nas costas do condenado
sei se pode falar essa palavra, mas ele saía pelas vias com a cruz e depois era pregado nela. A pessoa era sentenciada, quando fala sobre a via crucis, né? Então passava pelas vias principais de uma cidade para servir de exemplo, e as pessoas então lamentavam. A Bíblia diz que as mulheres batiam no peito, choravam por causa de Jesus, e por causa de Jesus e todo o outro crucificado, que passava por esse vexame. A pessoa está vendo que o indivíduo está indo para a morte, né? Está carregando a própria cruz, que o seu próprio objeto de sacrifício, sendo levado, subindo até o monte, para ser bem alto, para o pessoal ver, e lá ele ser crucificado nessa cruz. Então, tomar a cruz é arcar com as consequências da fé. Tem muitos problemas que nós enfrentamos na vida, sejam esses problemas físicos, emocionais ou espirituais, que estão ligados à fé. Só existem na minha vida, só existem na sua vida, por causa da fé que nós abraçamos em Jesus. Se eu não tivesse a fé em Jesus, alguns problemas que eu tenho, físicos, emocionais ou espirituais, talvez nunca existissem. Mas só existem na minha vida, só existem na sua vida, por causa da fé em Jesus, né? Pedro era um simples pescador. Mas depois começou a ter problema com a justiça, começou a ter problema com o governo, começou a ter problema com o Império Romano, começou a ser procurado como se fosse um bandido. Era um homem que tinha o nome limpo, era um homem conhecido, era um homem que tinha boa reputação na sociedade, mas de repente começou a ser marginalizado pelo Império Romano, ser estigmatizado pelo Império Romano, sendo perseguido em nome daquela fé, né? E tem pessoas que passam turbilhões na vida por causa da fé, né? Pessoas que sofrem amargamente, o inimigo atacando o tempo todo, ataca na mente, ataca no coração, ataca a família e deixa a pessoa mesmo meio desestabilizada em nome da fé. Se a fé fosse outra, se não fosse a fé em Jesus, se não fosse seguir Jesus, se não fosse esse processo de transformação que nos leva para a eternidade, se não fosse, não teria esses problemas, né? Porque santificação é esse processo de transformação, né, que nos leva para a eternidade. E ao longo desse caminho, desse processo de transformação, tem os ataques, né, que são inclusive usados por Deus para ir forjando o homem que eu tenho que ser, para ir forjando a pessoa que eu tenho que ser ao final do processo. Deus trabalhando ali o vínculo da perfeição, né? É o amor, vai trabalhando isso em mim, trabalhando isso em você, para a gente ficar bem parecidinho com Jesus. Mas esse processo é doloroso. Doloroso. A gente, às vezes, perde pelo caminho, né? A gente pega, por exemplo, como exemplo personagens do Antigo Testamento, como José. Para que Deus transformasse José no governador do Egito, José teve que passar alguns probleminhas na vida. Passou problemas sérios na vida dele, problemas dos quais ele pode ter pensado em desistir da vida. Passando por problemas, mas isso tudo era um processo de transformação. O José ser o José que foi. Né? Para que Jó, no final do seu livro, no capítulo 42, dissesse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, para que ele consiga contemplar a glória de Deus e contemplar a mão de Deus alcançando a vida dele para abençoar, teve todo um processo de destruição daquela natureza velha do Jó. Esse processo de destruição da natureza velha é doloroso. Então, toda a enfermidade que Jó passou, de repente raspando com casca de telha, ele estava saindo o velho Jó. Aquelas cascas que saíram eram do velho Jó. Para nascer um novo Jó. Para nascer um novo José. Para nascer um novo Pedro, que teve que negar Jesus 3 vezes e chorar amargamente, durante aquelas lágrimas, desceu, foi embora o Pedro velho. E agora o Pedro novo está chegando. Todo esse processo é bem doloroso, na minha vida e na sua vida também. Pedro teve angústia profunda, né? Chorou amargamente, angústia profunda, quer dizer, uma depressão momentânea, alguma coisa que deixou uma sequela grave na mente dele, na mente de Paulo. Paulo fala sobre isso. Trago as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo que Paulo fala que traz ali, estigma, né? Estigmas, né? As marcas de Cristo, a palavra que aparece ali é estigma, marcas profundas, ela não são necessariamente, também, mas não é somente marcas físicas. Ele tinha marca pelo corpo.
Foi chicoteado algumas vezes, foi apedrejado. Então tinha cicatrizes pelo corpo do Paulo. Evidente que ele está se referindo a essas também, mas ele tinha outras marcas, marcas da mente dele que foi alterada de tudo isso, né? Quando ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, eu vivo em nome do Filho de Deus, vivo para o Filho de Deus. Toda a natureza dele foi transformada drasticamente em virtude disso, a ponto dele dizer assim, eu tenho um espinho na carne. Eu sinto no meu corpo dores profundas de um espinho que me empalou de baixo para cima, que me fuzilou todo por dentro, que me rasgou todo por dentro. É isso que ele está dizendo em 2 Coríntios 12. Tem isso, esse espinho, essas dores, esse sentimento ruim, essa coisa que me fere profundamente por dentro. E Satanás me esbofeteia o dia inteiro, pelo menos 3 vezes por dia, vem cá me esbofetear, falar, e aí, cadê seu Deus? Igual o Salmo 42. Então, são marcas psicológicas, marcas espirituais, é um esforço tremendo. Ele fala assim, eu consenti na morte de Estevão. Imagina como que era a cabeça do Paulo. Depois de arrastar tanto crente para lá, depois de ajudar a apedrejar um, depois de ajudar a matar outro, chicotear outro, ele percebe, nossa, eles tinham razão. E agora? Como é que eu faço para lidar com isso? Eu matei os caras, eu persegui o pessoal, e agora? Imagina como é que era a mente dele agora. Mas a Bíblia diz que aquele que é muito perdoado, muito ama, né? Paulo se entregou totalmente para o reino. E foi o grande evangelista, o maior dos evangelistas, né? Tem notícia. Se entregou totalmente para o reino. Então, foi muito perdoado, muito amou, né? E a transformação dele foi uma coisa visível aos olhos vistos, né? Então, são as consequências físicas, emocionais, né? De tomar a cruz tem a ver com isso. Ser discípulo de Jesus é ser transformado à imagem de Jesus. Discípulo, a palavra discípulo tem a ver com isso, né? Tem a ver com disciplina, a mesma raiz de disciplina, e tem a ver com essa questão de ser transformado, né? Jesus falou assim, ele fala assim, o discípulo não tem que ser maior que o mestre, basta ao discípulo ser igual ao mestre, basta ser igual. Então vai sendo parecido, né? Vai ficando transformado a imagem dele. Cada um de nós tem a sua própria cruz, por isso que ele diz assim, tome a cada dia a sua cruz, porque as consequências não é a mesma para cada um. A maneira como o inimigo me ataca não é a maneira como o inimigo te ataca. A maneira como eu sinto as consequências da minha fé não é a mesma maneira como você sente as consequências da sua fé. Eu tenho que saber qual é a minha cruz, qual é a consequência da minha caminhada com Jesus. O que eu posso chamar de cruz mesmo, de fato. E eu identificar isso aí, porque é isso aí que o inimigo vai tentar fazer ficar cada vez mais pesado sobre mim. Né? Uma dica é que vai se repetindo, né? Na nossa vida tem coisas que se repetem o tempo todo. Né? Você vive aí 50 anos, 60 anos, 80 anos, e você vê o filme se repetindo. Poxa, eu estou enfrentando essa situação de novo. Poxa, estou enfrentando essa situação de novo. Uma situação parecida vai perseguindo a vida inteira. Talvez seja um indicativo da cruz que eu tenho que levar até o final, né? Da minha história. E o terceiro verbo é seguir. Segue-me, né? Então, o terceiro verbo é exatamente isso. Então, a sequência que ele coloca é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e me siga. Depois que você conseguir deixar que o Espírito Santo te ajude a negar a sua natureza caída, depois que você identificar aquilo que é a sua cruz e ficar disposto a pagar pelas consequências da sua fé, que é a sua cruz, então você está apto para seguir. Apto para seguir. E seguir Jesus significa caminhar nos seus passos. Seguir Jesus é deixar-se transformar a imagem de Jesus. Seguir Jesus é imitar Jesus. Seguir Jesus é permitir que a mente de Cristo invada a nossa mente. E tem aquele livro clássico, né, famoso, conhecido, que eu já li pelo menos umas 5 vezes, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem não leu, leia. Talvez alguém fale assim, mas eu já vi o filme. Não, o filme é bom, mas o livro é muito mais profundo. É um livro que nos faz refletir bastante, né, sobre se eu estou realmente seguindo a Jesus. Ele mexe muito com a mente da gente, né?
com esse pensamento, nossa, será que eu estou seguindo Jesus? E hoje em dia está fácil para ler esse livro, você pode baixar na internet. Então, seguir Jesus tem a ver com imitar o Mestre, né? Tem a ver com confiar em Jesus, tem a ver com obedecer a Jesus. Né? Uma coisa é eu acreditar em Jesus. A Bíblia diz que até o diabo crê. Outra coisa é eu confiar em Jesus, eu saber que no final das contas, Ele vai dar a palavra final. Eu não tenho dúvidas de que Ele vai dar a palavra final. É como disse Jó no capítulo 19, eu sei que meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. Em qual momento? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Ele vai fazer isso. Eu confio nele, eu sei, Ele não falha nunca, vai fazer. Né? E não tem essa de que Deus tarda, mas não faz. Não, Ele faz dentro do prazo, que Ele julga ser o prazo correto, para que as coisas cumpram um determinado propósito. Ele não atrasou, ele faz. A gente é que é muito imediatista, né? Mas ele faz dentro do prazo que ele sabe que convém. Seguir Jesus é santificar-se, né? Ou permitir-se se santificar pelo Espírito Santo. À medida então que eu vou deixando o Espírito Santo ir mudando a minha maneira de pensar, mudando a minha maneira de ver a vida, mudando a minha maneira de viver a vida, de seguir na vida, estou seguindo a Jesus. Estou seguindo a Jesus. A nossa natureza sempre vai querer falar mais forte. E é bom a gente pensar nisso, para a gente não cair nessa de que eu preciso ser um super crente. Jesus, quando chegou no templo de Jerusalém, ele viu os cambistas lá, passando a perna no povo, de diversas formas. Capítulo 2 do Evangelho de João, ele manda fazer um chicote, ou ele mesmo faz um chicote de azarrogue, de 3 pontas, com osso, com ferro, com um monte de coisa na ponta. E ele vai para cima dos caras, e ele chuta as mesas para lá e dá chicotada para todo lado. E solta os bichinhos, pombinhos, os animais que estavam aprisionados ali, sendo vendidos a altos preços. Então ele acaba com aquele comércio no templo. E o texto vai dizer assim, o texto faz menção a um texto do Antigo Testamento que diz: o zelo, o cuidado, os ciúmes, a proteção, a paixão pela tua casa me devora. Ali a natureza de Jesus, a natureza humana, falou muito forte, o rigor do juízo de Deus se apresenta através da atitude de Jesus. O mesmo Jesus que é humilde e manso. Mas eu só estou falando isso aqui porque às vezes a gente pensa assim que a santificação então é uma questão angelical. Então eu estou nas nuvens, sou angelical. Não, você vai ser um ser humano mesmo que vai continuar errando. Né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso. Vai continuar errando. Mas à medida que eu vou me aproximando de Jesus, vou me purificando dessa natureza caída. Isso pode demorar um tempo, bastante tempo, mas vai acontecer. Vai acontecer. A minha opção sempre é pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus, o rigor profético, ali foi o rigor profético, né? Lá Elias, que pegou a espada, saiu cortando cabeça para todo lado. Aquele rigor profético de pessoas que são capazes de bater na outra por causa da fé. Quando acontece aquilo com Jesus, tem a ver com a natureza humana, tem a ver com a natureza nossa, com a nossa realidade. E isso acontece com Jesus para mostrar que ele também é 100% homem. Dentro da natureza, dentro da cristologia, né, quando se vai estudar sobre a figura de Cristo, se fala 100% homem, 100% Deus. Então, é só para a gente ficar bem tranquilo com relação àquela questão da nossa natureza, que é assim mesmo, de verdade, né? Vez por outra, sarques, né? A concupiscência da carne, a natureza humana, vai querer falar mais alto mesmo. Por isso que João, o evangelista, vai dizer assim: se pecarmos, temos um advogado. E vamos pecar. Com certeza iremos pecar. Mas a gente tem um advogado. Né? Deus não conta, a partir do momento que eu aceitei Jesus, Deus não está olhando para mim assim, mais um anjo. Ei, esse aí não peca nunca mais. Não, se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso. Mas a nossa natureza precisa ir sendo transformada. Eu preciso dar lugar para que ela seja transformada a cada dia, né? Eu não posso
Eu não posso ter a síndrome de Gabriela e dizer, não, então quer dizer que é assim mesmo? Então deixa comigo, você sempre é assim. Não, tem que tentar melhorando a cada dia os meus passos, né, para que eu possa seguir de fato o Mestre. Vivemos próximos da morte, né? Portanto, próximos da eternidade. Seguir esse conselho de Jesus, seguir essa orientação de Jesus, né? De negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, é comprar um passaporte para a eternidade com Jesus. Considerando que eu e você estamos próximos da morte. A única coisa que me segura vivo aqui é a vontade de Deus. Mas se porventura ele disser assim, já deu para o Cláudio, hein, gente? Recolhe lá, Zé Maria. Não sei o que chama morte de Zé Maria. Recolhe lá. Acabou, não tem conversa, não tem como negociar com a morte, não. Acabou, porque a nossa vida é muito frágil, né? E eu já falei isso aqui algumas vezes e é sempre bom repetir. Nunca ficou tão claro para a gente que é tão fácil morrer do que no período da pandemia, que a gente viu pessoas que estavam fortes de manhã e morreram no dia seguinte. Pessoas que estavam falando no celular, mandando mensagem no celular, na cama do hospital, e no dia seguinte veio a óbito. Assim. Nunca foi tão claro para a gente como a vida é frágil. Então estamos perto da morte. E negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, é comprar um passaporte para a eternidade com Ele. Estamos próximos da morte, portanto, próximos da eternidade. Isso deve nos preocupar. Eu preciso realmente, como ele diz, se alguém quiser, eu preciso ser esse alguém que quer negar-me, tomar a cruz e seguir. Eu preciso ser esse alguém. Porque no versículo seguinte, que é o versículo 24, ele fala que se alguém negar a sua vida, se alguém perder a sua vida, achá-la-á. Então, se eu me negando, eu não estou perdendo a vida, eu estou ganhando a vida na eternidade. Estou perdendo a vida nesse mundo, mas esse mundo vai ficar e estou ganhando a vida para a eternidade. E o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe para que a gente tenha disposição para tentar colocar essa palavra em prática. O fato ou o ato de tentar colocar essa palavra em prática já dá a oportunidade do Espírito Santo me conduzir. Eu falo tentar porque todas as forças, tudo é o contrário. Além de ter o inimigo trabalhando contra a minha santidade, eu tenho a minha natureza trabalhando contra a minha santidade também. Então tudo conspira contra a minha santidade. Tudo conspira contra. Então o fato de eu falar, Senhor, eu quero. Por isso que Jesus perguntava, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então vê, eu quero que essa santidade, eu quero que essa transformação, eu quero carregar minha cruz, eu quero seguir o Senhor. À medida que eu faço isso, eu estou dando a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar mais e mais no meu coração, porque tem a ver com o quebrantamento, que nós falamos aqui na mensagem de domingo passado pela manhã. E o quebrantamento, como nós dissemos, é uma terra, coração quebrantado é uma terra fofa, preparada para o plantio. O coração não quebrantado é o coração ressecado, onde a semente não penetra. Mas o coração quebrantado é aquele que já foi aguado pelo rio de água viva, que já deixou a terra bem pronta para que a semente, batendo ali, germine e gere muitos frutos. E o nosso coração se encontra assim, para que a nossa caminhada possa ser, não ser como esburrando no ar, como disse Paulo, mas alguém que está realmente se preparando para estar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que ela cresça dentro dos nossos corações, além da eloquência humana, que ela cresça, que ela seja, essa palavra anunciada, seja apenas uma semente que há de germinar nos corações, no meu coração, no coração de cada um de nós, através do trabalho do Teu Espírito Santo. Não é uma tentativa de convencimento humano, mas é um trabalho do Teu Espírito Santo. Essa é a ferramenta, é o material com o qual o Teu Espírito Santo trabalha nos corações. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. À medida que ouvimos, a semente cai no coração. E ela encontra terra própria para germinar. E assim nossa vida ser
transformada pelo Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Perdoe os nossos pecados. Leve-nos em paz para os nossos lares, sob o teu cuidado e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final deste culto. Eu agradeço a você que pôde vir. Agradeço a você que assistiu, está assistindo na sua casa. Muito obrigado por tudo. E é isso. Deus nos abençoe. Eu pensei, eu ia falar assim, domingo que vem tem assembleia. Não tem não, é no terceiro ainda. Então, está longe. Então, que Deus nos abençoe. Nós já estamos aqui com os móveis novos, né? A mesa é pesada. Deus nos abençoe aí, que tudo concorra para a glória de Deus. E o que eu ia falar, que eu estou tentando lembrar aqui, é que no mês que vem, dia 11, é aniversário da IBEMAVE, 18 anos, né? Vai fazer maioridade, vai passar para a maioridade aí. Nós contactamos o pregador, vai ser o pastor Henrique Borges, meu amigo, lá da Igreja Batista do Grajaú. Ele aceitou, ficou muito feliz pelo convite, vai pregar à noite, né? E a gente vai elaborar uma programação que faça menção, aí, ou que faça a gente lembrar profundamente do nosso tema de recomeçar. Então, os irmãos que cantam, ou cantares, teatro, coreografia, vamos nos preparar aí para a gente colocar na ordem dos cultos, né, tanto da manhã e da noite, essas participações que nos fazem lembrar dos tempos lá de trás, quando a gente era só um bebezinho, quando a igreja era bebezinha, era menininha, mas agora já está chegando à maioridade. É bom dar uma olhada no álbum de fotos, né? E através das nossas participações, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Agora vamos partir para o nosso momento de oração, de intercessão.